Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Hoje eu vou ter que competir com a chuva para ver quem faz mais barulho. Estão me ouvindo bem? O pessoal que está aí de casa assistindo aí está nos ouvindo? Que eu vi um comentário aqui da Sirlene aqui que não estava ouvindo as vozes. Então você que está aí de casa aí, se não estiver nos ouvindo, avisa aí no grupo aí que a gente dá um jeito de falar um pouquinho mais alto. Amém? Vamos então ler a lição de hoje, o trecho. 3 lições diferentes, né? 3 livros, 3 textos. Primeiramente no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 21 ao verso 29. Livro de João, capítulo 5, verso 21 ao 29. Vou ler com os irmãos aqui. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honrem o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, e com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E por último, Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, verso 11 ao verso 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Amém? Queria agradecer aos irmãos que fazem a escala aí por terem colocado essa lição tão fácil nas minhas mãos. Eu estava até comentando, a lição é difícil, vai cair para mim. Irmãos, primeiramente, a gente tem que estar lembrando aqui, né, daqueles que queriam estar aqui com a gente e não estão. Eu lembro ainda no final do ano passado, eu trouxe alguns estudos para os irmãos aqui, falando muito sobre a mente, sobre a força do pensamento, sobre meio que a parte psicológica, né, a parte mental do cristão. No começo do ano falei sobre isso com os jovens também, e interessante que eu, que sou de exatas, no meu caso é mais números, Deus me levou a estudar muito sobre a parte humana, sobre pensamentos, psicologia, li alguns livros a respeito do assunto. Eu percebo que foi Deus que estava me preparando para o que estava por vir esse ano. Eu imagino que 2020 foi o ano de mais tensão psicológica para todos que aqui estão presentes. Eu creio que talvez nunca a gente pensou tanto na possibilidade da morte quanto esse ano. Talvez nunca ficamos tanto tempo sem ver nossos familiares, nossos amigos, ou nos confraternizarmos como foi esse ano. E eu sei que muitas pessoas não estavam ou não estão preparados para uma pressão tão grande quanto essa. Eu estava lendo essa semana que este ano especificamente foi o ano em que teve o maior índice de suicídios no mundo. No Japão, por exemplo, um país tão desenvolvido, de pessoas ricas, de pessoas que são conhecidas como pessoas de mente forte, até o mês de outubro, 17 mil pessoas haviam suicidado. Somente no mês de outubro, 2.300 pessoas em perfeitas condições de saúde tiraram a sua vida. Então é complicado a gente pensar o que algumas pessoas estão passando. Então talvez você que está nos assistindo agora, queria estar aqui com a gente, sinta-se abraçado por nós, sinta-se acolhido por nós. Pensamento firme em Deus, que isso é uma fase difícil que vai passar. E que nós possamos dar esse apoio mental e psicológico para as pessoas que estão passando por dias difíceis. Há um tripé famoso, né, que diz foco, força e fé. Então a gente fala muito da fé, fala muito da força, mas o foco também é importante. Então que possamos ter esperança de que isto vai passar. E mesmo aqueles casos extremos em que infelizmente pessoas morreram, a lição de hoje é uma lição de esperança para elas e para aqueles que ficaram. Ao estudarmos sobre ressurreição, a primeira pergunta que eu poderia compartilhar com vocês é a seguinte: por que vocês estão aqui? Por que eu estou aqui? Por que nós saímos de casa com esta chuva e viemos para esse templo? Por que existe a casa de oração? Por que existe a igreja? Por que nós há tantos anos estamos aqui com a Bíblia aberta, lendo e estudando a palavra de Deus, falando de Jesus? Por que nós estamos aqui? Já se passou essa pergunta na sua mente? Qual a razão de você estar aqui? Exatamente. A resposta a essa pergunta é porque Jesus ressuscitou. Se o corpo dele estivesse naquele túmulo, era vã a nossa fé. Como ter fé em algo que acabou? Como ter fé em algo que está morto? Como ter fé em algo que não pode fazer mais nada por nós? A igreja existe, a igreja começou porque houve ressurreição. Tudo é a partir da ressurreição. Se não houvesse ressurreição, Jesus seria apenas mais um pensador, mais algum líder que existiu, como um Buda, como Maomé, como vários outros, que fez a sua história, fez a sua carreira, angariou os seus discípulos, mas morreu, está lá o seu corpo no sepulcro, acabou. O diferencial de Cristo é que quando chegamos no sepulcro dele, está escrito: ele não está aqui,
Ele ressuscitou. A lição de hoje vai nos trazer um pensamento muito forte para que nós possamos talvez valorizar mais o aspecto ressurreição. Participamos hoje pela manhã da ceia do Senhor. E nós sempre na ceia do Senhor focamos muito na morte, né? No sacrifício de Cristo, no tanto que Ele sofreu, no tanto que Ele padeceu. Mas se não houvesse o grande final, que foi a ressurreição, de nada haveria sido feito valor pelo sacrifício. Eu fico imaginando que talvez a gente devesse pensar mais nisto, mas na ressurreição. E nós pensamos tanto na morte. Há pessoas que talvez até romantizam a morte de Cristo. Fala tanto da morte, fala tanto do sacrifício. Eu não consigo entender pessoas que têm aquela fixação pela cruz. A cruz é um instrumento de tortura. É como que alguém matasse alguém que você ama, desse um tiro na cabeça de alguém que você ama, e você pegasse aquela arma e colocasse na parede. Uma réplica dela. É lembrança? Não é uma boa lembrança. E é algo tão forte que fica na nossa cabeça, não é necessário ter aquela lembrança traumática ali. Mas, talvez, a maior pergunta da história é: houve ressurreição? Como que eu provo isto? Interessante que se a pessoa não acreditar em Deus, ok? Se não acredita em Deus, obviamente não irá crer na ressurreição. Mas se você crê que há um Deus, então automaticamente você também tem que crer que há uma ressurreição. Porque se você crê que há um Deus que criou tudo, criou todas as coisas, criou o céu, criou o inferno, criou tudo que você pode ver, que faz todas as coisas, poderia por acaso esse Deus não ter um poder de trazer à vida aquele que morreu? Não faz sentido. E tudo que há, ou tudo que se é falado, ou todos os argumentos, eles podem ser provados de duas formas: cientificamente ou judicialmente. Por que eu estou fazendo essa introdução? Para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre como provar que há ressurreição. O método mais fácil, né, o método mais recomendado é o método científico, é o método que eu posso provar mostrando. Por exemplo, eu posso falar o seguinte: se eu pegar uma caneta e jogar no rio, ela vai flutuar. E alguém vai me dizer: me prova. Eu posso, não preciso ir no rio, mas eu posso trazer um balde com água, na mesma condição fisiológica da água do rio, e jogar a caneta. Se ela flutuar, eu provei o meu ponto de vista. Se ela não flutuar, eu vou ser desmascarado. É assim que funciona o método científico. Tudo que é falado há de ser provado, usando-se argumentos. Eu foco muito nisso, argumentos. Falar é fácil, qualquer um fala, até papagaio fala. Mas falar e provar o que falou, e argumentar o que falou, e explicar e provar que tem razão no que falou, aí é mais complicado. E por que eu estou falando isso? Quando eu digo Jesus morreu e ressuscitou, como que eu provo isso? Cientificamente é impossível provar. Isso ocorreu há 2000 anos atrás. Então, há de se usar o segundo método, que é o método judicial. O que é o método judicial? É algo que é provado através de pesquisas, de resquícios, de depoimentos, de testemunhos. Guarde bem essa palavra, de testemunho, de palavra. Quando um juiz vai decidir um caso, vai definir uma sentença, ele procura as testemunhas. Ele procura ouvir as pessoas, e elas têm que jurar ali que vão falar única e exclusivamente a verdade. Porque se falarem a mentira e serem pegos na mentira, podem ser condenadas. Quando nós olhamos para o fato científico de que Jesus morreu, vários escritores, não só Mateus, Marcos, Lucas e João, mas vários estudiosos da época, vários pesquisadores, vários escritores relataram que houve um homem chamado Jesus.
Também foi testemunho por milhares de pessoas que esse homem foi condenado à morte. Também houve testemunho de milhares de pessoas que viram aquele homem morrer. E isso ninguém nega. E é interessante que aqueles discípulos de Cristo, que conviveram com ele ao longo de 3 anos, que viram sinais, que viram prodígios. A gente vai ver Pedro que andou sobre as águas, Pedro que viu a sua sogra ser curada, Pedro que viu tantos milagres acontecerem. Esse mesmo Pedro, ali naquele momento em que Cristo foi condenado à morte, ele vai negar Jesus 3 vezes. Aí eu te pergunto, por que que esse homem que após ver tudo isso, ele negou? Mas pouco tempo depois, vemos um Pedro disposto a dar a sua vida em prol da causa do Evangelho. É porque tudo aquilo que ele viu, por mais sobrenatural que fosse, não causou nele um impacto tão grande quanto o momento em que ele viu Cristo ressuscitado. Quando nós lemos as cartas de Paulo, alguma coisa me chama a atenção. Paulo não é de falar de milagres de Jesus. A gente vê ele pregando e não fala tanto dos sinais, relatando os milagres que Cristo fez, mas ele foca muito e repete que Cristo ressuscitou dos mortos. Porque o principal argumento, o principal fato de haver religião, de haver salvação, de haver esperança, é porque houve ressurreição. E então, o fato histórico nos diz que esse Jesus morto, alguém chegou e pediu o corpo dele, José de Arimateia. E o relato histórico nos diz que ele pegou aquele corpo e o envolveu em lençóis limpos, lençóis finos, e ele foi envolvido naqueles lençóis, algo parecido como o que fazem com as múmias, envolvem em vários lençóis, né? Era o costume daquela época. Esse corpo foi colocado dentro do sepulcro novo. E uma pedra com várias toneladas de peso foi colocada ali na porta. E os religiosos da época, sabendo que o próprio Jesus havia dito que ao 3º dia iria ressuscitar, o que eles fizeram? Eles disseram o seguinte: ele havia dito que iria ressuscitar. Para que não aconteça que os seus discípulos roubem o seu corpo e falem que ele ressuscitou, vamos guardar a entrada do sepulcro. E assim eles fizeram o pedido, e assim guardas treinados, guardas guerreiros, guardas romanos armados, ficaram ali na entrada daquele sepulcro. E ainda aconteceu algo ainda maior. Eles lacraram aquele sepulcro com o selo romano. Ninguém em sã consciência iria naquele momento tentar enfrentar guardas, arrancar um selo, que era o símbolo mais forte do poder de Roma. Não imagino que teria condições físicas de empurrar aquela pedra para roubar um corpo. É algo meio maluco de se acreditar, algo meio impossível de se acontecer. E digo mais, qual seria a motivação de fazer tudo isso por uma mentira? Quantos de nós talvez não queremos dar a cara a tapa por uma verdade, imagine por uma mentira? Se você for ver a história do Brasil, o brasileiro, historicamente, não é uma pessoa de dar a cara a tapa por qualquer coisa, de morrer por algo que acredita. Se você pegar a história do Brasil, você vai ver a história de pouquíssimos mártires, talvez falar de Tiradentes, Zumbi dos Palmares, algum outro assim. Mas geralmente o que acontece? Na hora do aperto, a pessoa recua, a pessoa nega, a pessoa faz um acordo, pula fora. Não quer pagar a consequência daquilo que ela viu, que ela acredita, que ela quer falar. Então, há de se notar que os 12 discípulos tiveram, com exceção de João, mortes terríveis. E todos morreram pelo mesmo motivo, por testemunhar que Jesus havia ressuscitado. O fato judicial nos diz que algo é provado através de testemunhos de pessoas que creem, que afirmam. E os livros, os evangelhos foram escritos pouco tempo depois da morte de Jesus. E o próprio Paulo, ao
escrever no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 15, ele vai falar que foi visto pelos discípulos e depois por mais de 500 irmãos, que a maior parte ainda viviam naquele momento. Portanto, era muito fácil provar que aquele argumento dele era válido ou não. 500 pessoas, se perguntar essas 500 pessoas, e todas disseram, é verdade, nós vimos, nós acreditamos, é algo difícil de comprovar que não é verdade. E diz a história, né, que ao terceiro dia, aquelas mulheres foram lá ao sepulcro. Chegando lá, a pedra estava removida. Aqueles guardas que estavam ali para guardar aquele sepulcro, estavam como mortos. Porque um grande clarão desceu, eles se assustaram com o que foi visto, algo sobrenatural. E até hoje, nunca mais alguém encontrou o corpo de Cristo. Aquele corpo nunca mais foi encontrado, sabe por quê? Porque diz a palavra de Deus, que na ressurreição um novo corpo nos é dado, um corpo incorruptível. Aquele corpo humano de Cristo corruptível, aquele corpo que experimentou a morte, ele não mais existia, porque ele foi transformado em um corpo incorruptível. Quando se fala em ressurreição, na Bíblia há alguns fatos históricos de pessoas que foram ressuscitadas. No Velho Testamento, há aquele homem que estava sendo enterrado e no momento em que o seu corpo tocou ali nos ossos do profeta Eliseu, ele ressuscitou. Os irmãos também vão lembrar da história de Lázaro, que também ressuscitou. Vão lembrar do filho da viúva de Naim. Vão lembrar da filha de Jairo e muitos outros casos. Mas essas ressurreições, especificamente falando, foram ressurreições em que as pessoas voltaram à vida no seu mesmo corpo mortal, no seu mesmo corpo que elas possuíam antes. E, portanto, todas elas morreram novamente. A Bíblia nos diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro e até o momento o único que ressuscitou com um corpo incorruptível. Até mesmo aqueles santos que ressuscitaram naquele momento em que ele morreu, que diz a palavra que quando o véu se rasgou, vários santos ressuscitaram. Todos eles voltaram a morrer. A lição de hoje nos fala de duas ressurreições. Então, para que possamos falar sobre duas ressurreições, há de se atentar primeiro nesse fato. O que é ressurreição? É voltar de volta à vida. É continuar a história. E isso é algo muito complicado de se falar. Naquele período histórico, os gregos eram o povo mais avançado cientificamente daquela época. Eles, com vários deuses, com várias mitologias, com várias histórias mirabolantes, eles criam naquilo, eles não tinham dificuldades de discutir aquilo. Quando nós lemos lá em Atos, no capítulo 17, que Paulo chega no Areópago, em Atenas, ele começa a discursar para aqueles homens, e todos eles, de mente aberta, homens ansiosos por novidades, correm para ouvir o que aquele homem estava dizendo. E Paulo começa a dizer lá em Atos 17, que Deus é o Criador de todas as coisas, que o Deus desconhecido que eles adoravam sem conhecer, era esse o Deus que ele estava anunciando. E Paulo vai falando de fatos, de mais fatos, e quando chega no versículo 31, eu vou ler para os irmãos aqui, Atos 17, versículo 31, ele diz o seguinte, mas tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. O verso 32 diz o seguinte, espera aí, olha só, os gregos, pessoas de mente tão aberta, que criam em tantos deuses, em tantas mitologias, quando ouviu falar de ressurreição, opa, espera aí já é demais. Ressurreição não. Pode parar por aí, já está bom demais para a gente. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam, acerca disso,
te ouviremos outra vez, mas hoje não, por hoje já chega. Perceba-se a dificuldade de crer nisto. Porque para muitas pessoas, até nos dias atuais, a morte é o fim de tudo. Muitas pessoas, inclusive, anseiam pelo fim da sua vida, de seu sofrimento. As pessoas que se suicidam, geralmente são pessoas que estão ali com um motivo muito forte de sair da vida, que não quer mais passar por aquilo, por essa situação de ter que existir, e então a única saída que eles veem é a morte. Uma pessoa que crê em ressurreição, uma pessoa que é bem informada a respeito disto, não teria um bom argumento para se suicidar. Porque cremos que a morte não é o fim da história. A morte não é o fim da nossa existência. A morte é apenas uma etapa a mais. E todos eles que morreram, a Bíblia nos fala em vários textos que um dia irão ressuscitar, que um dia voltarão a existir. Esta é a esperança da igreja. Aqueles discípulos, é interessante nós notarmos isso psicologicamente falando. Imaginem como que aqueles discípulos estavam assim que Cristo morreu. Reunidos ali naquela casa, com medo, talvez cheio de dúvidas, pensando, e agora o que vamos fazer? Mataram Jesus, vão matar a gente também. Estavam ali escondidos. É psicologicamente difícil, uma semana depois, ou poucos dias depois, estarem esses mesmos discípulos com ânimo, com gás renovado, com força para testemunhar, não, estamos aqui dando seguimento à obra de Cristo. Por que isso aconteceu? O que foi o fato determinante para mudar o comportamento daquelas pessoas? Porque eles viram Cristo ressuscitado. Foi o fato maior que eles puderam presenciar. Nem mesmo a transfiguração foi tão importante para eles, quanto ver aquele que morreu estar vivo. Se havia alguma dúvida na cabeça deles, instantaneamente foi provado, realmente o que ele falou é verdade. Realmente esse é o Filho de Deus. Realmente tudo o que ele falou é verdade. E aqueles homens deixaram tudo, a sua vida, a sua família, os seus empregos, para testemunhar aquilo. Pregaram por toda aquela região. E por último, chegou até Paulo, um homem tão estudioso, um homem tão inteligente, um homem com tanta conhecimento e mentalidade. Como que alguém que estava tentando matar a igreja, perseguir a igreja, do nada ele começa a pregar a respeito de Cristo? Porque ele teve um encontro com o Jesus ressurrecto. Tudo o que nos move, tudo o que nos faz acreditar que há esperança, que Deus existe, que há um céu, que há um novo destino após a morte, tudo isto somente ocorre em nós a partir do momento em que temos um encontro com o Jesus ressurrecto. O Cristo, antes da morte, ele pode dar alguma esperança, ele pode é uma história legal. Ele tem bons ensinamentos, o Sermão da Montanha é bom, tem muitos ensinamentos que eu posso usar na minha vida, no meu comportamento. Mas quem nos dá a esperança, quem nos dá a motivação, quem nos dá a energia, quem nos dá a fé, é o Cristo ressurrecto. É o Cristo ressuscitado. Se não houvesse ressurreição, vã seria a nossa fé. O interessante é que havia tanta aquela dúvida no meio das pessoas, até mesmo no meio da igreja, se realmente Cristo havia sido ressuscitado ou não, que Paulo ele vai tirar um tempo para escrever uma carta aos Coríntios. E o capítulo 15 de 1 Coríntios tem 58 versículos. Paulo ele teve que escrever bastante. Paulo usou bastante argumentos. Eu não vou ler esse capítulo, mas os irmãos já conhecem e podem estar lendo em casa. Ele usou vários argumentos para provar que Cristo ressuscitou dos mortos e que a fé deles adivinha disso. E mais, se Cristo foi o primeiro, não iria parar por aí, mais pessoas iriam ser ressuscitadas.
Então, partindo desse princípio, que houve ressurreição e que há ressurreição, o textuário vai nos dizer que haverá um dia, que haverá uma hora, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E isso é um fato que somente a fé pode nos fazer acreditar. Como que um morto pode ouvir? A palavra nos diz que haverá duas ressurreições, e essas ressurreições ocorrerão em tempos diferentes. O nosso tempo já está passando, não vai dar para entrar em detalhes, até porque é muito complexo. Né? Se a gente for tentar olhar ao pé da letra mesmo, a gente pode pensar assim, mas isso, né? Várias teorias. Eu já ouvi gente falando que o seguinte, a palavra nos diz que os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar em um corpo incorruptível, em um corpo perfeito, em um corpo que não vai mais padecer dores, não vai mais ter sofrimento. Portanto, supõe-se que, se alguém era deficiente, vai ressuscitar em um corpo perfeito. Se alguém era cego, vai ressuscitar vendo. Né? Aquele que morreu com câncer vai ressuscitar com um corpo perfeito. Isso é óbvio. E eu já ouvi gente dizendo o seguinte, que aqueles que morreram sem a salvação vão ressuscitar naquele mesmo corpo. Como que eu vou explicar isso? Como que eu vou debater isto? Isso é um fato que vai me levar a horas e horas de argumento, vai confundir a minha cabeça, mas o mais importante é que vai haver ressurreição, independente do seu estado físico. E como eu estou falando para salvos, o nosso foco é como nós estaremos. O importante é isso. Em um corpo glorificado. Então, novo nome, nova história, novas lembranças. A Bíblia vai nos dizer em Apocalipse que tudo que passou foi apagado da nossa mente. Então, após essa ressurreição, as nossas lembranças da terra não irão mais existir. Porque imagine se nós chegássemos ao céu e chegássemos lá e tivéssemos todas as lembranças do que vivemos aqui na terra. Eu acredito que a primeira ação nossa seria procurar ali no céu os nossos conhecidos, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, para ver se realmente estavam lá. E ao chegar e não encontrar uma pessoa, o que haveria? Tristeza. E a palavra de Deus nos diz que no céu não há tristeza, não há choro. O próprio Jesus, ele vai falar que na ressurreição não se casam e não se dão em casamentos. Ou seja, não há essas coisas humanas, não há essas realidades que nós vivemos aqui na terra, não há casamento no céu. E isso é até um pouco triste a gente pensar que ao chegar lá no céu, a gente não vai procurar nossas esposas, nossos filhos, o nosso foco é adorar a Deus. Os pensamentos da terra ficaram na terra. É meio complexo passar sobre isso numa única lição, até porque o fato não é sobre isso. Mas o fato há uma ressurreição. E o nosso tempo de vida aqui na Terra, por mais que alguém chegue a 100, cento e poucos anos, comparado-se com a eternidade, é algo muito pequeno. Nós temos muito pouco tempo para decidir sobre algo que é eterno. Então, nós temos que nos focar no principal, onde passarei a eternidade. A primeira ressurreição, então, diz a lição que Paulo falou lá em Tessalonicenses, que vai haver o toque de uma trombeta. E aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira ressurreição. Então, haverá ali um período, um reinado com Cristo de 1000 anos, que é o que está escrito no Apocalipse. Então, perceba-se que durante esses 1000 anos, que as pessoas estarão lá reinando com Cristo, aqueles que morreram sem a salvação, continuarão mortos, aguardando pela segunda ressurreição. Então, 1000 anos depois haverá essa segunda ressurreição. E aí todos os que morreram, a Bíblia nos diz que o mar vai dar os seus mortos, ou seja,
morreu no mar, seu corpo nunca foi encontrado, o mar que se vire para devolver o corpo. A terra vai devolver o seu corpo. Esses corpos voltarão a existir. Essas pessoas voltarão a existir. E talvez a pergunta que fala é o seguinte: o que acontece com os mortos até essa ressurreição? Se nós pegarmos como exemplo a parábola do rico e Lázaro, vai nos dizer que há dois destinos: o paraíso e o Hades. Automaticamente aqueles que morreram salvos estarão no paraíso, no seio de Abraão. É algo passageiro, não é eterno. O paraíso não é eterno, assim como o Hades não é eterno. Nós lemos no Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11 em diante, que houve esse julgamento final. E aí sim, haverá os dois destinos finais, o céu e o lago de fogo. Todos aqueles que estavam no Hades, ali sofrendo, esse sofrimento, por maior que seja, né? Diz a lição lá que o rico, ele pedia, por favor, que alguém fosse lá na terra, falar para os seus irmãos, pregar para eles, porque eles não queriam que ele viesse para aquele mesmo lugar de sofrimento. Aquele tormento no Hades, por mais que seja grande, não é tão grande quanto o tormento do lago de fogo. Que além de ser eterno, é o mesmo tormento que vai passar Satanás, a besta e o falso profeta. Imagine o castigo do diabo. Imagine o castigo da besta. Imagine o castigo dos falsos profetas. Pois é, esse mesmo castigo é o mesmo castigo que vai sofrer aqueles que infelizmente morreram sem Cristo. A palavra nos diz que pessoas vão bater a porta e dizer: Senhor, abre-nos. Em teu nome eu fiz isso. Em teu nome eu fui tantos anos na casa de oração. Em teu nome eu li a Bíblia. Em teu nome eu preguei. Eu fiz e aconteci. Mas Jesus vai dizer: olha, eu não te conheço. Você acreditou em uma religião. Você buscou benefício próprio. Você quis ter fama, ter dinheiro. Você quis ter tantas coisas. Mas você não teve um encontro com Jesus ressurrecto. Você não realmente entregou a sua vida para Deus. Você realmente não foi salvo. Acabou o seu fôlego de vida. Aquele tempo que você teve na terra, que foi o tempo de ter a sua decisão, passou. Você está vivo agora, mas é após a ressurreição. E após a ressurreição não tem mais salvação. Eu imagino que aqueles que fizerem parte da segunda ressurreição, por já terem passado esse período no Hades, em tormento, já vão logo ressuscitar dizendo: eu aceito Jesus, eu quero ir para o céu. Eu reconheço que estava errado. Mas nesse momento, já estarão na dispensação do reino. Não estarão mais no período da graça. Acabou a graça, acabou a salvação. Imagina o desespero. Uma pessoa já vai ter argumentos, já vai saber que estava errado. A Bíblia nos diz lá em Apocalipse que todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Isso quer dizer, aqueles soldados, aqueles que bateram o prego na mão de Jesus, imagina o desespero daquelas pessoas ali de joelho, vendo realmente ele era Cristo. Realmente ele era o Salvador, e nós matamos ele. Aqueles líderes religiosos que fizeram aquela trama para matar o Filho de Deus, vão dizer: por que nós não percebemos isto? Nós tínhamos a palavra, nós tínhamos a lei, nós tínhamos o conhecimento, estava tudo na nossa frente, e nós como cegos não percebemos isto. Quantas pessoas que frequentaram por tantos anos as igrejas vão passar por essa mesma situação? Por que eu não percebi? Por que eu não tomei essa decisão? Talvez porque não creram que haveria uma ressurreição. Talvez porque realmente não creram que aquilo que nelas estavam vendo todos os dias era verdade. Eu tenho que dizer, ainda bem que nós estamos aqui em tempo hábil de tomar decisões corretas e sábias. É horrível quando estamos em um velório de alguém e, embora ninguém possa julgar ninguém, porque ninguém conhece o que ninguém passou, mas quando a gente vê uma pessoa que a sua vida foi toda pautada longe de Deus, e ela morre repentinamente, sei lá, num acidente, num infarto fulminante, a gente chega ali naquele velório, é difícil achar palavra de consolo. Porque ninguém em sã consciência vai dizer: morreu de salvação, está no inferno agora. Ninguém vai dizer isso. Por mais que talvez passe na nossa cabeça. Então, há essa esperança quando estamos
em um velório de um salvo, nós podemos abraçar e dizer, ele está na glória, ele está no paraíso. Há uma esperança de você vê-lo novamente. Eu já vi gente em desespero dizendo o seguinte, meu pai morreu e eu sei que ele foi para o inferno. Então a única forma de eu ver meu pai novamente é eu ir para o inferno, mas eu vou para o céu, não quero ir para o inferno, então nunca mais eu vou ver meu pai. E a pessoa que está com esse pensamento, imagina o fardo que ela carrega. E isso nos faz pensar o seguinte, se nós amamos alguém, e se nós estamos caminhando para o céu, eu tenho que querer que essa pessoa vá para o céu também. Eu tenho que fazer alguma coisa para que essa pessoa aceite Jesus também. Eu tenho que tomar alguma atitude, ter algumas ações, esforçar um pouco mais. Porque a salvação é individual. Deus não tem netos. Filho de crente, se não for filho de Deus, também vai para o inferno. Vai para o lago de fogo. Vai passar por essa condenação. E a Bíblia nos diz, nesse último julgamento, que todos estarão lá. Tanto os salvos quanto os não salvos. Todos diante do trono branco. Todas as ações de cada um ali será exposta. Como que a pessoa vai dizer o seguinte, mas por que eu estou na segunda ressurreição e não na primeira? Haverá lá suas ações para provar. Deus, o justo juiz, terá argumentos para justificar e para condenar cada um de nós. Não adianta a gente pensar que a gente vai conseguir enganar Deus, não vai. Deus que tudo vê, Deus que tudo sabe, Ele sabe direitinho quem vai fazer parte da primeira ressurreição e quem vai fazer parte da segunda ressurreição. Aí você vai dizer, os vivos? O próprio Paulo, ele cria tanto na volta de Cristo repentinamente, que ele vai dizer, e nós, o que estivermos vivos, seremos transformados. Isso vale para nós. Eu não sei se quando Cristo voltar eu vou estar vivo ou morto. Mas eu tenho que crer, eu tenho que saber o seguinte, se eu creio em Deus, se eu crio em Deus, se eu estiver morto, o meu ouvido vai ouvir a trombeta, eu vou ressuscitar em um corpo incorruptível. Se eu estiver vivo, eu vou ser transformado. De qualquer forma, esse corpo nosso vai ficar por aqui, porque o corpo é da terra, vai voltar para a terra. A terra não vai para o céu. Então, independente se vai haver, no nosso caso, ressurreição ou transformação, o fato mais importante é, há um corpo incorruptível, aguardando por aqueles que têm fé em Cristo. Um corpo sem dor, um corpo sem necessidades, um corpo que é imortal, um corpo que é eterno. E, da mesma forma, que nós temos que ter essa esperança, que se Cristo ressuscitou, e se Ele prometeu buscar a sua igreja, se Ele deu vários sinais, são esses os argumentos que nós deveremos usar. E peçamos a Deus, que nós, ou as pessoas que nós amamos, não estejam nesse dia do lado esquerdo. Porque Mateus vai nos dizer que haverá ali uma separação como de ovelhas e bodes. À direita, aqueles salvos, à esquerda, os condenados. E naquele dia será um momento de vara tristeza, porque aqueles que estiverem à direita irão ver aqueles que estão à esquerda sendo condenados. Mas, a partir do momento em que entrou no paraíso, que entrou no céu, então toda aquela lembrança foi apagada, toda lágrima foi apagada. Mas, infelizmente, aqueles que foram condenados, não há relato bíblico que diga que a sua mente foi apagada. Aí é complicado. O sofrimento psicológico será tão terrível quanto o físico. Porque talvez, assim como a Bíblia nos diz que Lázaro estava no seio de Abraão, e não há relato de que Lázaro via o rico lá no Hades. Mas o relato nos diz que o rico, além de estar no Hades sofrendo, ele tinha a possibilidade de ver Lázaro no paraíso. E isso aumentava ainda mais o seu sofrimento. Então, há de se imaginar que no lago de fogo, as pessoas com as lembranças traumáticas das oportunidades que tiveram de se aceitar Jesus e não tiveram essa decisão. O quanto que isso vai martirizar a sua mente na eternidade.
É complexo, é profundo, é difícil de falar sobre isso. Por isso que eu brinquei sobre a lição ser difícil. Mas o nosso tempo já se acabou. Há muitos mais argumentos a falarmos sobre isso, mas como o foco de hoje é exclusivamente falando de ressurreições, então que nós possamos ficar com esse ensinamento. Haverá duas ressurreições para a imortalidade. A primeira para os salvos e a segunda para os não salvos. Todo mundo vai passar pela morte. Não há ressurreição sem morte. E aqueles que estiverem vivos, o momento da transformação é como que fosse uma morte instantânea, mas já morreu, o corpo já acabou, está transformado. Todos nós iremos passar por isto. É a única certeza da vida, a morte. Eu estava ouvindo alguém falar outro dia, é interessante que essa pessoa nem é uma pessoa salva, mas ela falou o seguinte: tem dois momentos importantes na vida de um homem. Dois momentos importantes. O primeiro é o dia em que ela nasce. E o segundo momento, mais importante, é o dia em que ela descobre por que ela nasceu e o que ela vai fazer a respeito disso, com a verdade que ela possui no seu coração. Todos nós já nascemos. Todos nós temos hoje a possibilidade de saber por que nascemos, conhecer a verdade e tomar uma decisão a respeito dessa verdade. Porque aí acabou-se os argumentos, acabou-se as desculpas. A decisão é individual. Então, se você que está nos assistindo agora, nesse momento, não tem essa certeza, não tem essa convicção, se eu te perguntasse agora, sabendo dessas duas ressurreições, em qual delas você estará? Eu sei que a sua consciência, através do Espírito Santo, vai te dar a resposta agora. Se por acaso bater uma dúvida, é momento de rever nossa fé. É momento de rever a nossa crença em Cristo. Isto é algo muito sério para que possamos ter dúvida. Amém por aqueles que têm a certeza de estar presente na primeira ressurreição. E se alguém acha ou crê que hoje não está preparado para estar presente na primeira ressurreição, ou que acha que se Cristo voltasse agora, o seu corpo seria transformado, ou você não iria ir para o lado direito, mas que você ficaria à esquerda do lado dos condenados. Então, enquanto há o fôlego de vida, que possa tomar essa atitude de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, se converta ao Senhor, que é grande em perdoar, é grande em salvar, é grande em cumprir a sua palavra. Que nessa manhã, que o Espírito Santo complete em cada coração aquilo que faltou e que possamos nos consolar e nos conformar e ter a nossa fé edificada com essa palavra. E eu agradeço também a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.